Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre o eclipse solar anular em Aquário, que acontece dia 17 de fevereiro de 2026, junto com a lua nova em Aquário, que vai acontecer nesse dia. Nesse vídeo eu vou falar só sobre o eclipse solar anular e no próximo vídeo eu falo sobre os aspectos da lua nova que envolvem esse dia. E para a gente entender melhor, eu vou começar com esse vídeo aqui para a gente falar só sobre o eclipse, para vocês no próximo vídeo juntar esse aqui com os aspectos do dia da lua nova, ok? Então é imprescindível que vocês assistam esse vídeo até o final, certo? Esse eclipse solar anular no signo de Aquário, ele traz características como despertar de muitas situações e também rupturas de outras tantas situações. Então, novos caminhos, eles podem realmente se abrir para nós, para o nosso futuro, desde que a gente desperte para algumas situações e rompa com outras tantas, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia, o Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Se inscrevam, deixem um like, o like é bem importante para o canal crescer, o YouTube entende que o vídeo está sendo bem aceito e distribui os meus vídeos para mais pessoas para poderem assistir, compartilhem e estejam aqui com a gente, ok? Então, esse eclipse solar anular no signo de Aquário, ele vem trazendo características de recomeço em temas ligados a qual signo? Ao signo, obviamente, de Aquário. E esses temas, eles tratam de coletividade, inovação, liberdade, consciência social, tecnologias e novos paradigmas, novas ideias, novas posturas diante de situações que a gente se relacionava com elas sempre da mesma forma. O signo de Aquário é regido pelo planeta Urano na astrologia moderna, mas ele era regido por Saturno, então ainda tem alguns traços, algumas características aí que envolvem Saturno. Então, o Aquário traz para a gente a questão da inovação, só que o Saturno traz para a gente a questão da estrutura, da responsabilidade. Então, ruptura, Urano, estrutura, Saturno. Então, essas características vão apontar como setas para nós nessa lua nova de Aquário. Mas antes de prosseguir com a análise mais aprofundada do que seja um eclipse solar anular e aqui no signo de Aquário, vamos ver o que significam os eclipses. Fiquem aqui comigo, o vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, mas é interessante a gente aprofundar essa temática, certo? A palavra eclipse, ela vem do grego, todo mundo sabe, está lá no dicionário, ela significa desaparecimento, ocultação ou abandono. E já para a astronomia é quando um astro fica parcial ou totalmente encoberto por outro astro. E os eclipses, eles são de dois tipos. Existe o eclipse solar, que é quando a lua passa entre a Terra e o Sol, e o eclipse lunar, que é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, a gente pode considerar, assim, no sentido figurado, que a palavra eclipse, ela também indica algo que fica temporariamente apagado, escondido ou perde destaque. Então, nós vamos aprofundar para ver o que vai perder destaque, o que vai ganhar destaque. E vamos falar um pouco sobre a importância ancestral dos eclipses, porque a gente não está falando de um fenômeno que acontece um ano ou outro, um dia ou outro. Não, a gente está falando desse fenômeno que acontece desde muito tempo atrás. Então, ele traz consigo uma sabedoria ancestral, porque para as tradições antigas, os eclipses, eles eram momentos de pausa, eram momentos de reverência. Os povos ancestrais, muitos deles realizavam rituais de silêncio, observação e conexão espiritual. A gente tem que pensar também que não tinham essas tecnologias modernas muito antigamente. Então, era o céu, o firmamento e tudo que acontecia lá em cima e muitas vezes, né, uma alegria para situações bonitas que aconteciam no céu e outras tantas vezes um pavor com relação ao que vinha do céu.
Então, para algumas culturas, o céu refletia realmente os ciclos de morte e renascimento presentes na natureza. A observação era muito maior do que a nossa de hoje em dia. E o eclipse solar ele acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. A Lua é que cria o obstáculo para a chegada da luz do Sol aqui na Terra. E os eclipses solares, eles impactam as nossas emoções, tanto os solares quanto os lunares, mas aqui a gente está falando dos solares. Então, o eclipse solar, ele pode ser um momento de encontro entre a nossa consciência e as nossas emoções, porque a Lua passa diante do Sol, né? Então, ela convida para a introspecção, é um convite para a introspecção, é um momento que representa uma pausa, poderia representar uma pausa simbólica, né? É uma breve sombra que favorece as reflexões profundas se a gente estiver disposto a refletir. Nesse período em que vai acontecer o eclipse, exatamente o período de carnaval aqui. Então, muitas pessoas não vão estar sintonizadas com a energia de reclusão, de reflexão. Vai ser bastante difícil que as pessoas decidam por refletir, por fazer reflexões profundas nesse momento. As pessoas ficam muito para fora nesse período. E o eclipse vem pedir justamente o contrário, né? Porque ele pode estar representando também um fechamento de ciclo. Para fechar um ciclo, para renovar para que a gente consiga nos renovar emocionalmente. E existem 3 tipos de eclipses solares: o solar total, o solar anular e o solar parcial. E nós vamos vivenciar um solar anular. A Lua, estando no apogeu, que ela está mais longe da Terra, ela bloqueia parte do Sol, deixando um anel de luz ao redor. Então, esse anel de luz, ele parece um anel de fogo. Ele é conhecido como um anel de fogo, porque quando a Lua está mais distante, parece que ela está menor, como eu falei ali agora há pouco, ela não consegue encobrir totalmente o Sol. Então cria esse anel de fogo, que é um espetáculo único, que fascina realmente, como eu coloquei aqui, né? Que fascina observadores no mundo inteiro. Então a Lua está no seu apogeu, que é o ponto mais distante da Terra. Por isso que fica esse anel, parece que ela está menor, e daí esse anelzinho fica muito visível. E sempre as culturas ancestrais, elas faziam referência a esses períodos de eclipse solar. Para a Mesopotâmia, para os povos da Mesopotâmia, eles interpretavam os eclipses como mensagens divinas e momentos de transformação cósmica. Para os chineses, eles viam os eclipses como dragões celestiais devorando o Sol, realizando rituais para restaurar o equilíbrio. Os povos indígenas compreendiam os eclipses como momentos de realinhamento com os ciclos naturais da vida e da Terra. Já os maias desenvolveram calendários precisos para prever os eclipses, considerando os eventos sagrados de grande poder. Então, tudo isso está impregnado no inconsciente coletivo e cada vez que acontece um fenômeno desses, acorda esses sentimentos que estão lá interiorizados no nosso inconsciente. E para a astrologia, o significado do eclipse solar anular, ele marca o início de mudanças, sementes de mudança, e essas mudanças elas vão se desenvolver ao longo dos próximos meses, porque como a gente sabe, a energia dos eclipses ela fica reverberando por meses, 3 meses, 6 meses, e sempre depois de um eclipse solar vem um eclipse lunar. Eu já vou falar do calendário dos eclipses desse ano. É um período para a astrologia de redirecionamento, então aquilo que parecia estável, ele vai passar por ajustes, e é um convite para um alinhamento com a nossa verdade interior, e é um período em que a consciência coletiva fica mais desperta. E aprofundando um pouquinho mais aqui a questão do eclipse solar anular em Aquário,
ele tende a funcionar como um portal de atualização de consciência. É um período em que a gente vai se perguntar, ou pelo menos a gente deveria se perguntar qual o nosso lugar no plano coletivo e se nós estamos vivendo a nossa verdade ou se nós estamos apenas repetindo os padrões sociais que nos foram impostos. Então, por isso é uma energia que pode tanto desconstruir, mas essa desconstrução, ela acontece para poder reconstruir, primeiro no nível interno e depois no nível externo. E como é que isso acontece no nível individual e no nível coletivo? No nível individual, é um momento de liberação de padrões limitantes, coisas que a gente vem repetindo que já não servem mais. Esse é um aspecto harmonioso, mas também nós viveremos individualmente aspectos desafiadores, como a sensação de isolamento ou de não pertencimento, porque a gente não quer mais os padrões limitantes, mas a gente ainda não tem os novos padrões, então parece que é um isolamento, a gente não cabe mais naqueles lugares que a gente cabia antes, mas teremos a possibilidade de vivenciar maior autonomia emocional e mental. E no nível coletivo? Bom, depois vocês parem o vídeo e leem o resto das observações que eu coloquei ali, certo? No nível coletivo, como aspectos desafiadores, existe uma grande instabilidade política e social que nós já estamos vendo, até porque a energia dos eclipses, ela não começa no dia do eclipse, ela começa algumas semanas antes do eclipse, então nós podemos perceber assim, uma sensação coletiva de imprevisibilidade nos aspectos desafiadores, desarmônicos, mas nos aspectos harmoniosos existe um fortalecimento dos movimentos sociais que a gente também está vendo e mudança de mentalidade coletiva que a gente também pode estar aberto para isso. Esse eclipse não vai ser visível aqui para o Brasil, mas existe todo um cuidado para se observar, quem vai observar, para observar com segurança. E esse é o primeiro eclipse, o início da temporada de eclipse, esse eclipse do dia 17 de fevereiro. Esse eclipse ele não vai ser visível no Brasil, ele vai ter uma visibilidade completa na Antártida e ele vai ser visível parcialmente no extremo sul da América do Sul, como em regiões ali como a Patagônia, e também na África Austral, né, que é a África mais ao sul, a África. Então, nesses locais ele vai ser visível. Mas mesmo, voltando aqui, mesmo que ele não seja visível para nós, nós vamos sentir o impacto como coletividade, como humanidade, certo? E os horários do eclipse, que a gente pode, mesmo não vendo, a gente pode sentir o impacto. Ele inicia, então, por volta das 7 horas, né, 6 horas e 56 minutos, e ele vai terminar ali por volta das 11 horas, 11h30, 11h27, e a fase onde vai ficar visível esse anel de fogo é por volta de 8 horas e 42 minutos. Então, a duração total é de aproximadamente 4 horas e 30 minutos, né, quando o auge é aqui mais ou menos às 9 horas e 12 minutos. E os eclipses desse ano, 17 de fevereiro, esse eclipse que a gente está tendo, né, solar parcial, 3 de março, eclipse lunar total, 12 de agosto, eclipse solar total e entre 27 e 28 de agosto vai ter um eclipse lunar também parcial. E esses momentos, hoje em dia, a gente pode utilizar para refletir sobre direções e possibilidades que se abrem. A gente pode observar padrões que pedem atualização e renovação. A gente pode abrir espaço para mudanças alinhadas ao desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento interior. E para finalizar, talvez repetindo alguns conceitos, né, para a astrologia, o eclipse ele marca um ponto assim, né, de transição e renovação. E assim como para as culturas antigas, a gente também pode considerar um período em que está sendo oferecido para nós um convite à pausa consciente, à observação dos nossos próprios ciclos e à abertura para novos caminhos. Como eu falei lá no meio do vídeo, esse eclipse vai acontecer bem na época do carnaval, então vai ser difícil a gente vivenciar alguma pausa, né, uma pausa consciente, mas difícil, mas é possível. Então era isso, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês
com relação ao eclipse solar anular, que acontece no signo de Aquário, agora é dia 17. Aguardem o vídeo sobre a lua nova, onde eu vou falar dos aspectos. Os aspectos vão estar acontecendo e a gente vai poder entender ele dentro dessa dinâmica de um eclipse solar anular e o que esse eclipse solar anular em Aquário traz pra gente. Só repetindo aqui, né? A gente tanto pode sentir mais livre dos padrões limitantes, como também, justamente por estar livre dos padrões limitantes, agindo de forma diferente, a gente pode se sentir isolado ou não pertencendo ao grupo. Por isso que, de repente, algumas rupturas em amizades vão acontecer para que a gente possa atrair novas amizades. E assim, como a gente pode atrair novas amizades, a gente pode atrair muitas outras situações positivas, tendo que deixar outras tantas de lado, porque rompendo, né? Porque para a gente seguir adiante, alguma coisa a gente vai ter que deixar para trás, certo? Então, cuidado com a rebeldia, cuidado com o conflito com a autoridade, cuidado com a instabilidade emocional, mas força com relação à possibilidade de nos conectar com um propósito maior, e a gente pode se sentir muito mais, autonomia emocional e mental graças a esse efeito que um eclipse solar anular em Aquário traz pra gente. Ok, pessoal? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vale a pena esse aprofundamento. Eu dediquei aqui um tempo de pesquisa, montei o PowerPoint para que a gente pudesse aprofundar, para quando chegar agora o vídeo da Lua Nova, a gente já ter esse entendimento na nossa percepção, que vai ampliar o sentido dos aspectos que eu vou falar com vocês no vídeo da Lua Nova, ok? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita, infinita, infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, para quem está compartilhando os meus vídeos e para quem está indicando o meu canal para outras pessoas. Gratidão infinita. Por enquanto era isso. Até mais.